Olá, pequeno gafanhoto, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso em vídeo de Java. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor e chegamos finalmente à aula de exercícios da aula 15, a última aula do curso de Java para iniciantes, aquela aula em que a gente falou sobre rotinas, sobre métodos e várias formas e eu trouxe algumas novidades para você. Na verdade, eu trouxe um exercício que a gente já fez, só que agora a gente vai fazer de uma maneira diferente para eu mostrar para você o quanto a orientação a objeto ela é válida e o quanto a programação através de classes é funcional. O exercício em si é bem simples, eu nem montei muito a interface dele, mas o que vai me importar aqui é a funcionalidade. Então, por exemplo, 5. Se eu quiser calcular o fatorial de 5, eu clico em calcular e ele faz 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 igual a 120. Só que agora a gente vai fazer de uma maneira mais inteligente, de uma maneira utilizando classes externas e utilizando reaproveitamento de código. Você não perde por esperar. Eu separei alguns exercícios aqui pra gente poder resolver, porque, patrocínio do Educandos. Durante todas as aulas, durante todas essas 15 aulas, o Educandos estava com você 2 vezes por semana. Muita gente pediu, foi cansativo para toda a equipe, acredite na gente. Não é fácil lançar 2 aulas por semana, mas o Educandos trouxe isso para vocês. Agradeçam a eles. Mas vamos passar aqui para as questões que eu separei sobre esse assunto rapidinho para a gente poder partir para a nossa parte prática. A primeira questão que eu separei foi uma questão conceitual, que é a seguinte: em relação ao uso do modificador static, então a gente viu nessa aula o uso do static, para criar métodos estáticos. Então, modificadores static. Antes do cabeçalho de um método Java, podemos afirmar que a letra A, static serve para indicar que os valores dos parâmetros são estáticos, isso é, não se modificam? Não, meu querido. O static é um modificador que a gente vai colocar antes do método. Então, antes do tipo de retorno, qual é void ou um tipo primitivo, a gente vai colocar static para tornar esse método estático. Então, a letra A está errada, ela não mexe nos parâmetros. Letra B, static serve para dizer que o método pertence à classe em que foi declarada e não a uma instância dela? Exatamente esse é o conceito de static, meu querido. Quando você colocar um static na frente de um método, você quer dizer que esse método pertence à classe, não a uma instância específica de um objeto. Então, ele vai servir para todo o objeto que for instanciado para ele. Inclusive, se você não quiser instanciar, você pode colocar direto o nome da classe. Então, a letra B é a resposta certa, mas vamos ver as outras lá. A C. O uso da palavra static é obrigatório, já que sem ela não criamos métodos? Não, né? O uso do método ele não tem uma palavra específica, mas é só você colocar o tipo primitivo ou a palavra void para indicar que não tem retorno. E a letra D. Não é permitido definir um método como static. É claro que é possível definir e nós definimos durante a aula. Então, você já viu aí que a letra B é a única correta. Vamos para a próxima. A segunda questão que eu separei aqui para vocês é a seguinte. Eu tenho 4 métodos, Então, eu tenho aqui o seguinte, olha só. O meu método principal está aqui embaixo, é o meu método main. Eu tenho também o método F1, o método F2 e o método F3. São 3 funções, são 3 métodos internos. Os 3 retornam valores inteiros. Então, basicamente, o que vai acontecer é o seguinte, tudo vai começar partindo do main. Então, no main, eu tenho o seguinte, eu tenho uma chamada de F3 passando como parâmetro o resultado de F1 e o resultado de F2. Então, a gente vai ter que fazer o seguinte, primeiro nós vamos executar o F1, depois nós vamos executar o F2 e ver qual é o resultado para a gente poder calcular o resultado de F3. Então, F1 passando 3 como parâmetro. Então, a primeira chamada aqui é F1 passando 3. Então, no F1 aqui em cima, passando 3 como parâmetro. Então, esse N aqui de cima vai valer 3. O que eu vou fazer é um return N%2. N%2 é 3 dividido por 2, que vai dar 1 e resta 1. Então, o resto da divisão é 1, então ele vai retornar 1. Então, esse F3 aqui vai ser 1. Vamos agora chamar o F2, passando 5. Então, nesse caso aqui, o N do F2 vai valer 5. Return N vezes 2. 5 vezes 2 é 10. Então, ele vai retornar 10. Então, basicamente, eu tenho o resultado de F1 e o resultado de F2 são, respectivamente, 1 e 10. Então, agora nós vamos chamar F3 passando 1 e 10 como parâmetro. Então, o F3 aqui ele recebe 2 parâmetros, o A e o B. O A vai ficar valendo 1 e o B vai ficar valendo 10. Então, o A valendo 1 e o B valendo 10. Vamos fazer a conta. Que conta que eu quero? A mais B. A mais B vai dar 11, que é a letra D. Viu, meu querido?
É fácil. Se você partir e entender como é que funciona o negócio, se você não entender que você vai começar a execução pelo main, você não vai entender nada. Você vai começar a executar F1, F2, não vai entender nada. Então você tem que partir para o seu método principal e ele vai chamar as outras funções. E eu posso fazer com que funções sejam parâmetros de funções. Beleza? Então essas foram as questões que a gente separou aqui para terminar o curso com chave de ouro. E agora vamos para aquele exercício caprichado que nós vamos fazer em 2 partes. Então vamos abrir aqui o NetBeans. E essa é a última vez que a gente abre ele nesse curso. Tá triste? Tá triste? Fica feliz, meu querido. Você aprendeu coisa pra caramba de Java e tá vindo outro curso aí, rapidinho. E nós vamos criar um novo projeto aqui, ó. Então esse projeto vai se chamar Função 01. Função 01. Sem ser cedilha, sem tio. E eu vou deixar marcado aqui criar a classe principal, porque eu quero criar essa classe. Então vamos finalizar aqui. E nesse projeto, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma nova classe, igual a gente fez na aula lá. Então eu vou criar uma nova classe e essa classe vai se chamar Fatorial. Essa classe ela vai ser criada pensando em criar outros programas. Isso porque o Java trabalha com o conceito de reuso. O Java trabalha com o conceito de orientação a objeto e reuso é uma das características muito importantes da orientação a objeto. Então vamos criar aqui o Fatorial, pode deixar no próprio pacote. Vamos finalizar. Nessa classe Fatorial, nós vamos criar algumas coisas. Primeira coisa, nós vamos colocar como privado, então eu boto private, a gente viu durante a aula que a gente tem 3 palavras para botar aqui, private, public ou protected, vou colocar como private, e vou criar 3 atributos aqui. Vou criar o atributo num, que vai ser o número do fatorial que eu quero calcular, vou começar ele com 0. Vou criar private int fat, que é o fatorial, o resultado do fatorial, vou começar com 1, e private string fórmula, que vai começar com uma string vazia. Então, basicamente, esse meu fatorial vai ter 3 atributos. O número que eu quero calcular o fatorial, o resultado do fatorial desse número e uma string com a fórmula. E eu vou ter 3 métodos. Criem 3 métodos aí. Vou ter um método público, que não vai retornar nada, que é o setValor. E eu vou passar um parâmetro n. Nesse parâmetro n, eu vou fazer o seguinte. O num, que é o meu número, meu atributo principal, vai receber n. Percebe aqui que o NetBeans até muda de cor? Num ficou verde porque ele é atributo, ele não é uma variável simples, ele é um atributo. E o n é um parâmetro local, né? Então ele vai receber aqui. Quando eu fizer também o setValor, eu vou calcular o fatorial desse valor. Então eu vou criar uma variável aqui f, que vai começar com 1, e eu vou calcular o fatorial de num, né? Eu vou calcular o fatorial de n aqui. Então eu vou fazer um for, começando no maior número, que é o número. Então o meu contador vai começar com um número, e enquanto o meu contador for maior do que 1, eu tiro uma unidade dele, certo? Fiz um for, começando de n, indo até 1. O meu fatorial vai ser o fatorial vezes o contador. Até aí, tudo bem. Calculei o fatorial. Também vou preencher uma string. String s, começou com ela vazia. Vou fazer com que essa string s receba s concatenado com o contador, também é concatenado com um sinal de vezes, ponto e vírgula. Então, a minha string vai ficar, sei lá, fatorial de 5, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Aqui no final, eu vou fazer com que o fatorial, que é o meu atributo, receba f, e vou fazer com que a minha string, que é a fórmula, receba o s, que foi a string que eu preparei. Tranquilo? Então, eu tenho o meu método setValor aqui, que vai calcular o fatorial. Vou criar também 2 métodos públicos, um que vai retornar a fórmula e outro que vai retornar o valor do fatorial. Então, eu vou criar um que vai retornar um valor inteiro, que é o getFatorial, isso é o pegue o fatorial, não preciso passar parâmetro nenhum, e vou fazer com que ele retorne o fatorial. Também vou criar outro método public, string getFormula, e ele vai retornar a fórmula. Só isso. Então, essa aqui é minha classe do fatorial. Minha classe do fatorial vai ter 3 atributos, que é o número que eu quero calcular o fatorial desse número e a fórmula. Vou ter o método setValor para poder preencher o valor e calcular o fatorial e a fórmula dele. Vou ter o getFatorial para pegar o valor do fatorial e o getFormula para pegar a fórmula. E essa é a minha classe. Vou colocar esses 3 métodos como estático, porque eu vou ter que chamar ele. Vou acrescentar aqui também, faltou uma coisa. Que a minha fórmula, que é a string, se concatene com 1, né? 1 igual para esse espaço daqui. Então, pause seu vídeo, digite seu código e vamos trabalhar no outro arquivo, que é o meu arquivo função 01, que também está aberto aqui. Então, eu estou no meu método main vazio aqui. Então, eu tenho agora uma classe chamada fatorial. Então, eu vou fazer o seguinte, vou criar um objeto chamado f, que é um novo objeto de fatorial. Isso é, agora eu tenho um objeto chamado f, que tem os métodos. Então, ó, se f é um objeto de fatorial, então eu tenho
F vai ter set-valor, vai ter get-valor, vai ter get-fórmula, vai ter get-fatorial, vai ter todos os métodos internos. Então, por exemplo, aqui, eu vou fazer com que f.set, tá percebendo aqui que ele já me deu o set-valor, que foi o método que eu criei? Por exemplo, set-valor 5. Eu tô fazendo o fatorial de 5 aqui. Então, eu posso mandar escrever na tela o f.get-fatorial. Vamos executar. Então, o fatorial de 5, ele já calculou. É 120. Se você quiser mostrar a fórmula antes, sem problema. Faz um system out com print, né? f.getFórmula. Vamos ver se a fórmula ficou bonitinha. Ah lá. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 igual a 120. Percebe aqui que o seu programa ficou pequeno? Porque agora a gente tem a classe fatorial. Então, eu criei agora um objeto f que ele tem set-valor, get-fórmula e get-fatorial. Isso tudo foi criado de forma transparente pelo meu método. Deu para entender? Faz essa aula de novo, faz devagarinho para você poder compreender direitinho como é que funciona a orientação a objeto. Então, a partir de agora, eu tenho uma classe fatorial e eu posso utilizar essa classe em outros projetos. Vamos fazer isso funcionar agora. Vou criar um outro projeto nesse exato momento. Então, perceba aqui do lado esquerdo que eu tenho o função 01, que é o meu primeiro projeto. Vou criar o função 02. Então, criando aqui, vou criar o função 02, sem espaço, sem acento, e vou desmarcar a classe principal, porque agora eu quero utilizar swing. Então, tá lá, função 02. Vou criar aqui um pacote novo, criar um JFrame. Esse JFrame eu vou chamar de tela fatorial, e o meu pacote aqui vai ser o pacote classes. Então, ó, já criei o pacote classes e a tela fatorial. O que eu vou fazer agora é uma das grandes vantagens da orientação a objeto, como eu já disse. Eu vou pegar a classe que eu criei anteriormente, que está encapsulada, porque eu criei algumas coisas em privado. Mais tarde, quando você for estudar a orientação a objeto, você vai entender o que é o encapsulamento. Então, eu vou pegar aquela classe e vou simplesmente copiar ela para dentro do meu projeto novo. Vamos ver. Então, eu vou abrir aqui o função 1 e o função 2, tá? Abrir os pacotes. Tá aqui, ó. Você percebe que esse aqui é o meu projeto 2 e esse aqui é o meu projeto 1. Eu quero que essa classe aqui também esteja lá. Então, eu vou segurar o Ctrl. No meu caso aqui, eu estou segurando o Alt. Verifica aí qual que você arrasta para você ficar com esse maisinho aqui, ó. Então, eu vou arrastar para dentro da classe. Isso é, eu vou pegar o fatorial daqui e vou arrastar para dentro da minha classe. Não se esqueça de segurar a tecla até ele ficar com esse maisinho. Soltando, ele vai perguntar aqui qual é o nome da minha classe, vai ser fatorial, e ele vai refatorar. Clique em refatorar, e a partir de agora, eu tenho o fatorial.java nos dois projetos. Vou fechar aqui o função 01, deixa eu fechar todos os arquivos. Esse aqui não precisa, então tá lá. Eu tô com a minha tela fatorial aberta. E eu tenho a minha classe fatorial dentro do meu projeto função 02 com exatamente aquele código. Eu não vou mexer em nada, eu simplesmente tenho a minha classe. Agora, eu vou fazer o seguinte, vou criar um objeto giratório, controle giratório, onde eu vou colocar o número que eu quero calcular o fatorial. Vamos dar um nome para ele, de txt num. Vamos criar um botão. Onde está o botão? Aqui, botão. Vamos botar aqui o símbolo de fatorial. Nunca chame isso de exclamação. Isso é o símbolo de fatorial. E vou criar dois labels. Um que vai mostrar a fórmula e outro que vai mostrar o resultado. Então, eu vou chamar esse aqui, vou editar o texto, vou botar fórmula. E esse aqui, editar texto, resultado. Esse aqui eu vou chamar de txt fórmula. E esse daqui, vou chamar de txt resultado. Então, basicamente, essa é a minha interface. Fazer bem simples aqui. Vou dar uma largura para poder mostrar o resultado aqui. Então, essa é a minha interface. O que eu vou fazer é o seguinte, quando eu clicar aqui no meu botão de fatorial, ele vai me mostrar a fórmula e o resultado. Vamos ao código aqui, ó. Botão direito, eventos, action performed. Dentro do action performed do botão, eu vou fazer o seguinte. Primeiro, vou criar uma variável n, que é um número, que eu vou pegar o valor que está lá dentro do objeto giratório, txt num ponto getValue ponto toString, convertendo para inteiro. Então, já tenho n. E vou fazer o seguinte, fatorial vai ser um objeto f, que vai ser um novo objeto de fatorial. Exatamente o que eu tinha feito anteriormente. Isso é, eu posso fazer isso porque agora eu tenho a classe fatorial também nesse projeto. Vou fazer com que f.setValor receba n, que é o número que veio lá da caixa de texto. E eu vou fazer com que lbl fórmula ponto, eu botei txt. Vamos renomear aqui para lbl fórmula. Isso é um label, isso não é uma caixa de texto. LBL fórmula e LBL resultado, certo? Renomeado da forma correta agora. Nós vamos botar LBL fórmula ponto setText e vamos colocar o resultado de f.getFórmula. Vamos fazer com que o LBL resultado ponto setText seja f.getFórmula.
get fatorial. Ele vai dar um pequeno erro aqui, porque get fatorial retorna inteiro. Então, tem que converter isso tudo aqui para inteiro. Então, converter integer ponto to string. Agora tá tudo convertido, tudo bonitinho. Pause o vídeo, veja como é que tá tudo programado e vamos trabalhar. Perceba aqui, ó, que só de eu utilizar os meus métodos setValor, getFórmula e getFatorial, isso já facilita muito, eu não precisei fazer nenhuma repetição. Percebe aqui que esse foi o único código que eu digitei. Vamos ver se vai funcionar. Tá ok? A tela apareceu. Eu vou escolher um número aqui, ó. Vou botar aquele mesmo 5 que estava antes. Cliquei e ele já me mostrou 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 igual a 120. Se você quiser, você pode ainda formatar esse fórmula aqui, sei lá, vou colocar esse tanto fórmula quanto resultado, vou colocar com uma fonte um pouco maior, vou botar com, sei lá, fonte 18, vou colocar a minha fórmula de azul e vou colocar o resultado de vermelho. Perceba aqui que eu não vou mexer em mais nada, eu não preciso mexer na minha fórmula, não vou precisar mexer na minha classe, que está encapsulada. Na hora que eu executar, eu vou poder escolher um número e ele vai calcular o fatorial para mim, mostrando até mais bonitinho. E aí, gostou? Essa é uma das vantagens da orientação a objeto, o reuso de código. Se eu preparar uma classe, souber encapsular ela bonitinho, utilizar todos os princípios da orientação a objeto e colocar ela em um projeto, eu posso reutilizar ela em qualquer projeto. Você percebe ali que o segundo projeto que eu criei foi muito mais simples do que criar o primeiro. Então é isso, meu querido. Eu espero que você tenha entendido, eu espero que você tenha compreendido as coisas dos métodos, essas questões dos métodos. Agora você já está virando um gafanhoto um pouco mais experiente, então você pode começar a estudar um pouco mais esses conceitos de orientação a objeto. É isso aí, meu caro. Eu espero que eu tenha ajudado. A gente se despede por aqui. Já me despedi na aula, né, da segunda-feira, então não vou ficar me despedindo muito, até porque essa aula é um pouquinho mais curta. Eu queria agradecer a todo mundo, principalmente aos patrocinadores do projeto, a Hostnet e o Sistema Educandos de Ensino. Eu espero que muita gente, com a Hostnet, com o Educandos, ajude muita gente. Então, se você está precisando de hospedar um site, o melhor lugar é a Hostnet. Se está precisando se preparar para um concurso público, o melhor lugar é o Educandos. Então, eu espero que você tenha compreendido isso e eu espero que você valorize esses nossos patrocinadores para que eles voltem em cursos posteriores. Isso aí, meu querido. A gente se encerra por aqui. Esse curso foi um curso para iniciantes de Java, 15 aulas, um total de 30 vídeos. Eu espero que tenha ajudado. Eu espero que você tenha, pelo menos, diminuído um pouquinho o trauma do seu Java. Um forte abraço, meu querido. Estude sempre, pratique e até a próxima.